Já. Queridos irmãos, né, irmãs da Igreja São Fidélis, eu queria agradecer, para mim é uma honra eu ter recebido aqui os pastores Hermina, a pastora Vanucci, na minha casa. É a segunda vez que eles vêm aqui na nossa célula, né? Porque aqui na minha casa nós temos uma célula, no qual eu sou a líder junto com o meu esposo, que até hoje não chegou porque está trabalhando. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de tantas pessoas virem aqui na minha casa para aprender um pouco mais de como funciona essa visão do MDA, né? Só para vocês entenderem um pouco da minha história. Eu me converti, eu tinha 13 anos de idade, né? Numa igreja muito abençoada, mas que não tinha visão celular. E na minha caminhada eu me mudei de cidade, tive que me mudar de igreja, enfrentei muitos problemas de saúde, problemas no relacionamento com o meu esposo, problemas muito sérios, mas eu sabia que Jesus ia mudar a minha história. E eu vou até confessar uma coisa, antes de eu conhecer a visão do MDA, a visão do discipulado 1 a 1, a visão da célula, eu tinha muito preconceito com essa visão, porque era muito diferente daquilo que eu estava acostumada, né? Daquele formato de igreja que eu nasci. Eu louvo a Deus por todos os líderes que passaram pela minha vida, por todos os ministérios que eu conheci, né? Que foram 3 antes de eu chegar aqui na Igreja da Paz. Mas acontece que o meu esposo, ele entregou a vida para Jesus num evento, num ministério chamado Viver Paz, que é dessa igreja, a Igreja da Paz. E aí foi engraçado, ele falou assim para mim: olha, eu quero ficar nessa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja e eu me deparei com a célula, eu achei, à primeira vista, algo muito diferente e até um pouco estranho. Eu falava: gente, será que isso vai dar certo? E qual foi a minha surpresa, queridos? Que o discipulado 1 a 1, a visão do MDA, a célula, que é a igreja do Senhor Jesus nos lares, foi o que mudou a minha vida cristã. Eu fui realmente assim muito transformada, porque eu aprendi que o coração de Jesus é ganhar almas e cuidar bem delas. E como o reino de Deus, a gente recebe, a gente precisa doar para receber, né? E Deus é galardoador. Ele sempre vai acrescentar muito mais do que aquilo que a gente faz. Então, isso foi revolucionário para minha família, para a vida do meu esposo. O meu esposo, né, ganhou uma igreja e ele começou a caminhar. E nessa caminhada Deus preparou um discipulador para cuidar da vida dele. Então você sabe o que é uma pessoa sair do mundo com uma vida, né, errada, sem conhecer a Jesus. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, as coisas não mudam de um dia para o outro. A gente precisa caminhar, é um processo de transformação que começou no nosso espírito, mas tem que passar pela nossa alma para a gente conseguir visualizar essa transformação, né? Essa transformação é de dentro para fora e ela pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo do que a gente faz. E o discipulado na vida do meu esposo fez com que ele tivesse assim um caminhar muito rápido e que ele tivesse assim muita revelação do que Jesus tinha para a nossa vida, porque nós estávamos com o nosso casamento totalmente destruído. Eu me lembro que 2 meses antes dele converter, dele entregar a vida para Jesus, eu me ajoelhei no quarto da nossa casa de praia e eu falei: Senhor Jesus, eu não tenho mais força, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais o que fazer, eu só espero em Ti. E aquela oração, aquele dia atravessou com certeza os céus e entrou ali
no trono da graça, e logo depois meu marido se converteu. E eu tenho certeza que o discipulado foi assim primordial para Deus começar a agir no nosso casamento. Eu também ganhei uma discipuladora que eu amo muito e que ela me ajudou demais, porque Deus usa as pessoas de acordo com o que a gente precisa. Muitas vezes não é de acordo com o que a gente quer. Então, se Deus vai te dar um pastor, se Deus vai dar um discipulador para cuidar de você, é porque Ele vai usar aquela vida para tratar de aspectos que você não conseguiria ser tratado se você tivesse sozinho. Eu tinha uma impressão muito errada. Eu achava que bastava você e Deus. Não, eu vou à igreja, ouço a palavra, e em casa eu com Deus e tal. Amém, isso é o mais importante realmente. Você ter relacionamento com o Espírito Santo é o primeiro lugar. Você precisa ter esse relacionamento que ninguém vai substituir. Mas Deus instituiu a igreja dele, os líderes da igreja, os irmãos, para que um ajude o outro, para que a gente possa crescer juntos. E isso eu aprendi com a visão da célula, do MDA, no discipulado 1 a 1. Quando eu vi uma célula e eu vi o que Deus estava fazendo na minha vida, na vida do meu marido, eu desejei ter aquilo dentro da minha casa. Porque eu me lembrava há muitos anos, quando eu orava pela conversão dele, Deus me prometia que a minha casa ia se tornar uma casa de oração. E eu visualizei essa promessa, e mesmo que a gente caia no meio do caminho, e que Deus coloque pessoas para ajudar a gente a se levantar, que Deus mesmo no deserto, Ele dá o manado todos os dias, Ele manda os camelos necessários, Ele manda a nuvem, Ele manda a coluna de fogo, Ele supre cada necessidade, mesmo a gente passando no deserto, até a gente chegar onde Ele preparou. A célula na minha vida, e a gente sabe que nós na igreja, na nossa igreja, na Igreja da Paz, a gente não faz propaganda da nossa igreja. A gente sabe o que vai revolucionar a nossa vida é o amor de Jesus e o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. A célula, ela é mais um mecanismo para que a gente aprenda a sentir o coração de Jesus. O coração do Senhor pulsa por almas. As pessoas estão carentes do amor de Deus. E quando muitas vezes elas entram numa igreja, e aquela igreja tão grande, tão grande, tão grande, e ela tem vontade de ter comunhão. E isso é muito importante no ambiente da célula. Sabe por que todo mundo tem saudade daquelas igrejas pequenininhas? Falava, a igreja boa é aquela igreja pequenininha. Sabe por que as pessoas têm essa impressão? Porque elas sentem falta da comunhão, de olhar no olho uma das outras, de compartilhar o problema delas, de pedir ajuda, de abrir o coração. E isso é muito precioso no ambiente de célula, porque nós estamos com 8 pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas. E isso é possível porque a gente vai conhecer a vida de cada uma dessas pessoas. Assim, para mim é um privilégio muito grande servir nesse ministério, fazer parte dessa visão. Como eu lhe disse, no começo eu não entendia muito bem, mas eu cria que Deus tinha algo revolucionário para a minha vida, e como foi. Hoje eu sou assim muito feliz porque eu tenho uma célula na minha casa, eu cuido de pessoas, né, de vidas de mulheres, eu tenho algumas discípulas. A nossa célula já multiplicou para a casa de uma das minhas discípulas. Essas pessoas que a gente ajuda a cuidar, elas já estão cuidando de outras vidas, e isso é uma corrente de multiplicação de amor, com só um objetivo: da gente ganhar a nossa cidade, a nossa família, o nosso país para Jesus. Queridos, eu quero encorajar vocês, principalmente as mulheres, né?
para que vocês ajudem a pastora Vanucci, para que vocês sonhem com ela, junto com o pastor Hermínio, para que vocês tirem toda capa, todo preconceito, porque muitas vezes quando a gente não conhece algo, a gente julga antes de conhecer. E eu tenho certeza absoluta que se vocês abrirem o coração para receber o que Deus tem sonhado para as igrejas do Senhor Jesus no mundo todo, porque essa visão está sendo implantada no mundo todo. O pastor Eibe, ele vai ministrar em vários continentes. E eu creio que quase todos os continentes dessa terra, o pastor Eibe já pisou para ensinar a visão do MDA. Esse é o grande segredo para um crescimento saudável do corpo do Senhor Jesus. Porque cada pessoa vai ser cuidada um a um. É impossível um pastor conseguir cuidar de 200, 300, 400, 500 pessoas pessoalmente um a um, porque ele é um ser humano como nós. Ele tem tantos afazeres. E a função do pastor não é cuidar diretamente de todas as ovelhas. A função do pastor é equipar as ovelhas dele para que as ovelhas sadias gerem ovelhas sadias. E isso é um processo natural. O papel do líder, do pastoreio, é para que a gente equipe ovelhas para que cuidem de ovelhas e as ovelhas sadias cuidando uma das outras para que a igreja cresça em unidade do Senhor Jesus. Então eu desafio vocês a abraçarem o MDA, que é o modelo do discipulado apostólico, a abraçarem o discipulado, a visão da célula. A célula não é algo amarrado, não é algo que tem que ser setorizado. A célula é um ambiente de alegria, de comunhão, de louvor. É um momento que a gente vai partilhar da palavra, é um momento de oração, é onde você vai ver milagres acontecendo, pessoas entregando a vida para Jesus, pessoas sendo curadas de câncer. Aqui na minha célula eu tenho testemunho de 2 pessoas que foram curadas de câncer, para a honra e glória do Senhor Jesus. É um momento onde você vai ver esposa reconciliando com o marido que estava separado, de filho voltando para casa, de pessoas sendo libertas de vícios, da droga, do álcool, de pessoas querendo conhecer Jesus, porque chega dentro de uma casa onde ele vê a alegria do Espírito Santo e ele deseja aquilo para o coração dele. Então, queridos, eu creio que o Senhor tem sonhado com São Fidélis. Eu creio que o Senhor quer fazer um avivamento nessa cidade. E Ele está usando a igreja, o pastor Hermínio, a pastora Vanucci, para sonhar junto com eles, como anjo dessa igreja. E nós, como ovelhas, a gente precisa crer que o nosso pastor está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos construir esse sonho junto com eles, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Isso é um chamado a gente retornar à igreja primitiva de Atos, porque nós sabemos que a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, provavelmente ele está às portas e ele quer ganhar vidas para que a gente possa povoar o céu. Eu tenho certeza que um dia Jesus vai me levar aí para conhecer a igreja pessoalmente. E eu quero assim abençoar muito a vida de vocês e dizer que foi um privilégio conhecer o pastor Hermínio e a pastora Vanucci. E eu quero assim sonhar com eles, porque eles sonham em ver essa cidade toda tomada pelo amor do Senhor Jesus. Tá bom? Um grande beijo, ó. Eu amo vocês no amor de Cristo e até breve, porque eu sei que, como diz o meu querido discipulador, minha querida discipuladora, meu querido pastor Eibe e pastor Andréa, e isso é só o começo, tá bom? Um grande beijo.